Galera, eu tô tentando fazer um vídeo aqui, me aprofundando mais, porque o vascaíno hoje, ele tem que se aprofundar nas coisas, né? Você tem que aprender sobre clube empresa, você tem que aprender sobre recuperação judicial, vantagens, desvantagens, o cara, puta que pariu, irmão. E aí, como é que fica a pós-graduação? Tá parada, deixa ela lá. Eu paguei R$1.000 e poucos nessa pós, e no final do curso eu devo pagar uns R$5.000. Por quê? Porque eu não consigo terminar a matéria, se inicia agora, né? Se iniciou lá no início de fevereiro. Eu nem abri a matéria, eu nem cliquei para abrir. Então, já fechou, já encerrou, e para mim fazer a recuperação tem que pagar mais R$200. Tá foda, cara, tá foda, mas foda-se, né? Foda-se. Enfim, vamos lá. Tô tentando fazer um vídeo e não consegui ainda, porque eu tenho que ler, eu tenho que pegar informações para me poder trazer esse vídeo falando sobre algumas coisas que estão acontecendo no Vasco para vocês. Ontem, né? Ontem eu recebi a primeira mensagem do Paul Brown. Paul Brown, jornalista do site Josimar, foi a primeira vez que ele me mandou a mensagem, porque geralmente eu mando para ele, ele responde. E foi a primeira vez que ele me mandou uma pergunta. Cara, tipo assim, nem o Paul Brown está entendendo o que está acontecendo no Brasil. Cara, olha só. Isso. Cara, por que está acontecendo isso? Eu não vou falar para vocês não, porque amanhã, senão perde a graça o vídeo de amanhã. Amanhã eu vou falar o vídeo falando o que ele perguntou. E assim, Paul Brown, irmão, que desmascarou toda essa empresa muquirana aí, a 777, ele que desmascarou, junto com o Felipe Alcré, o site Josimar. O cara não tá entendendo as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. E amanhã eu vou falar isso pra vocês. E aí, vendo grupos de WhatsApp, eu recebo um vídeo do Pedrinho falando sobre a sua responsabilidade, né, dele colocar os seus bens. Eu já tinha visto o vídeo do senhor Rica Perrone. Mas, porra, é um zero à esquerda, né, cara? É um zero à esquerda. Falando sobre, o Pedrinho tá fazendo isso por abuso, enfim, cara. Recuperação judicial. O Vasco entrou em recuperação judicial. O que quer dizer a recuperação judicial, a grosso modo, para o torcedor entender? Durante um período de um ano, mais ou menos, o Vasco não tem que pagar as dívidas antigas dele e, portanto, essas dívidas são empurradas para frente com uma nova forma de pagamento, de financiamento, etc. Mas, quando você não cumpre a recuperação judicial, você tem problemas muito mais sérios do que você tem com as suas dívidas do dia a dia. O que isso significa? Que o presidente em exercício do clube paga, muito provavelmente, com as coisas dele. Então, como há muito tempo a gente reclama disso, né? Neste caso nós estamos vendo um presidente de clube colocar o dele na reta, literalmente. Porque se alguma coisa sair errada nessa recuperação judicial, quem perde as suas coisas pessoais é o Pedrinho, que é o atual presidente do Vasco. Então, é mais uma atitude que o Pedrinho toma para tentar dizer para o torcedor com atos e não com palavras o seguinte, eu acredito no que eu tô fazendo, e o que eu tô fazendo é sério, porque se não fosse eu não botava o meu na reta aqui. E ele tá botando de novo o dele na reta. Então a recuperação judicial significa isso. Porque o Pedrinho está colocando o seu patrimônio em risco com a recuperação judicial. Galera, olha só. E o Pedrinho falou isso. Aí me pegou, hein? Porque eu nunca acreditei nesses caras. Nunca. E nem irei acreditar. Para mim, roxo é igual a amarelo, amarelo é igual a roxo. Vamos fazer a união. Agora não vamos deixar, vamos juntar já. Vamos fazer a união. Agora não vamos deixar, vamos juntar já. Roxo vendeu o Vasco para 777 com apoio dos amarelos. Se os amarelos não quisessem, o Vasco não seria vendido. E hoje, os roxos estão na gestão do Pedrinho, amarela. Eles se misturam, eles estão juntos e misturados, e sempre foi assim. Porque o pensamento deles é único, é uma coisa só, diferente dos outros grupos políticos que estão dentro do Vasco. E aí você precisa entender quais grupos são roxos e quais grupos são amarelos, para você não cometer erros igual foi cometido nos últimos anos, na gestão do Vasco. E quando eu vejo o Pedrinho falar isso publicamente, aí, irmão, é que eu tenho a certeza que a confiança que eu perdi desses caras lá atrás, quando eu comecei a entender de Vasco, eu estou correto.
Eu sei que não acreditar nesses caras é uma coisa pra mim certa. Eu não acredito, porque assim, você escutar uma coisa dessa, irmão, puta que pariu, pode enganar? Engana. Engana sim, muita gente. Vai enganar? Muita gente. Por como está enganando. Se você ver os comentários lá na Mete no Vasco, né, naquele pasto, que aquilo ali é um pasto mesmo, porque ali só tem Só tem isso, irmão. Só tem analfabetos funcionais. Os caras não param, não analisam. E assim, cara, eu não tô querendo me engrandecer de nada não, porque eu sei que muitos aqui já fizeram isso. Quando eu não sabia nada de Vasco, nada, só apenas torcia, e chegou lá a época da pandemia, e eu comecei a pesquisar, cara, eu acessava o site do Casaca, porque lá tem tudo no site do Casaca. Tem tudo, irmão. Tudo que tu quiser saber de Vasco tem lá. Mas eu pegava aqui, ó, vou ver se isso aqui é real mesmo. Vou ver se isso aqui tá certo mesmo. Peguei as notícias que eram importantes para mim, para o que eu estava pesquisando, e comparei com notícias aqui no Google. Isso aqui é real mesmo. E era. E aí você faz um juízo de valor. Você vai atrás da informação, você busca a informação, você processa ela no teu cérebro e aí você tem a verdade sua. Não a verdade que o Careca falou, que o fulano falou. Cada um tem a sua verdade, irmão. Só que conta fatos, não há argumentos. Você não pode dizer que uma pessoa roubou algo se foi essa pessoa que foi lá, que deu parte na delegacia, que os policiais foram lá, constataram realmente que houve até um disparo naquele local. Você não pode dizer isso. Não, o cara roubou, mas calma aí. Por que eu soube que ele roubou? Porque ele deu queixa. Não, vamos ver. Ele deu queixa na delegacia. E como é que foi a investigação? Foi a favor dele ou foi contra ele? Ah, não, foi a favor. Inclusive, os agentes verificaram que houve um disparo ali naquele local. Então, calma. Tudo que eu pensei estava errado. Porra, não, o cara que roubou realmente, roubou isso. Mas partindo do princípio, primeiro, que eu nunca saberia sobre esse determinado roubo se ele não tivesse dado queixa, se ele não tivesse falado. Ou seja, se o cara quisesse realmente roubar, irmão, o cara pegava, acabou, foda-se, ninguém sabe de nada, ele que administrava a porra toda. Só dando um exemplo. E esse exemplo eu não posso falar desse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Eu não posso falar isso. Vamos ver o vídeo, vamos lá. Como administrador da RJ, e os meus bens, eles podem ser bloqueados pela justiça se tiver fraude, gestão temerária e corrupção. Então, eu acho que isso é a maior prova do compromisso que eu tenho com a instituição. Porque não vai ter corrupção, não vai ter fraude e não vai ter gestão temerária. Mas, além de tudo, é uma confiança muito grande na sua equipe, né? Eu confio porque, muito, no fim, não é só sobre você, né? Não é só sobre mim, é sobre uma equipe. Mas é óbvio. É arriscadíssimo. Quando os bens estão ali, mas eu acho que isso, obviamente, quem fosse o administrador e respeitasse a instituição e fosse uma pessoa séria, deveria fazer. Então, assim, eu acho que é o mínimo que eu tenho que fazer por acreditar muito no que eu estou fazendo com o clube. E eu não sei, cara, se ele fala uma besteira dessa, se ele fala uma bosta dessa, porque ele tá dizendo que agora, não, a recuperação judicial, olha, tô colocando o meu patrimônio aí para vocês verem como que, a gente acredita. Galera, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo. Ou você, Pedrinho, é muito de um fantoche que outras pessoas estão, igual foi o Salgado, que outras pessoas estão te gerindo, mandando você falar as coisas, e quando não tem ninguém que fale por você, você fica perdido. Mostrei, cara, né? Quando ele entra na justiça e retira a 777, ele não sabia nem o que era porcentagem de nada. Coisa que a gente aqui, você que assiste ao canal, você sabe de qual é salteado. Olha aí de novo. Tem 39%
que estaria voando, ou foi devolvido para a associativa ou está na arbitragem? Controle do associativo. Está na associativa, entendi. Controle do associativo. Está na associativa, entendi. Controle do associativo. Está na associativa, entendi. Então, beleza. Então, só são 2 agentes, Vasco e EICAP. Se quiser vender agora de novo, não tem... Na realidade, não está no associativo, né? Está na arbitragem. Está na arbitragem. Então, foi isso que... E aí, o Pedrinho vem dizer agora que implantou a RJ, recuperação judicial, que a gente só vai saber se foi boa ou mal para o Vasco. Claro que a gente debate, a gente fala dos riscos e tal. Só que é o seguinte, a gente só vai saber se isso foi bom ou mal para o Vasco lá na frente. Irmão, são 10 anos. Os caras vão ficar 1 ano sem pagar. 1 ano sem pagar. Pedrinho, quando que os seus bens podem ser bloqueados pela justiça? Por fraude, corrupção ou gestão temerárias? A partir de quando? E quais são os seus bens? Mostrou? Falou dos seus bens, mas quais são os seus bens? Ou seja, o que está no seu nome, Pedrinho? Para, se houver fraude, corrupção ou gestão temerária, a justiça poder bloquear isso, segundo você falou, por você ser um administrador da RJ. Não explicou. O que está no seu nome? Não explicou. Aliás, deveria explicar também porque na relação do RCE não está seu nome. Está o nome do Felipe, está o nome do Wendel, está o nome do Dorival, enfim, vários jogadores do Vasco e o seu não está. O que fez você receber na frente de todas essas pessoas, né, que inclusive quando você recebeu o seu RCE, o Vasco estava pagando as prioridades. Você fez acordo dos 30% com o Vasco, de receber menos 30%? É uma pergunta. Estou perguntando, é uma pergunta. Porque será que se você estivesse ainda sendo um credor do Vasco, você poderia se candidatar à presidência do Vasco? Uma pergunta. Deveria explicar isso. Mas enfim, vamos lá. Galera, olha só. Vamos ao ponto aqui para a gente matar tudo. Quem é a presidente do Palmeiras? Que é um clube associativo. Leila Pereira. Se a Leila Pereira cometer fraudes, corrupções, gestão temerárias, ela pode ter os seus bens bloqueados pela justiça? Pode, claro que pode. Claro que pode. O BAP, presidente do Flamengo, se cometer fraudes, corrupções ou gestão temerária, pode a justiça bloquear os seus bens? Pode. Roberto Dinamite, 2011, 2012. Se cometesse, na sua gestão como clube associativo, fraudes, corrupções ou gestão temerária, poderia a justiça bloquear os seus bens? Poderia. Eurico Miranda, Campelo, Jorge Salgado, se cometessem em um clube associativo fraudes, corrupções, gestão temerária, poderia a justiça bloquear os seus bens? Poderia. Oh, que legal! Desde 2011 a Lei Pelé fala sobre isso. Vamos mais além? Vamos mais além. Falando sobre SAF, da qual o Pedrinho assumiu a responsabilidade da SAF Vasco, tirando a 777 Pertines. Quando a gente fala de clube-empresa, há uma mudança na lei. Não no que se difere a responsabilidade do administrador, a responsabilidade de quem está de frente de uma empresa. E na nossa estrutura societária brasileira, nós temos um princípio da responsabilidade limitada, da qual os sócios e administradores possuem uma proteção em situações regulares. Veja bem, em situações regulares, os sócios e administradores das empresas
possuem uma proteção patrimonial limitada ao capital inicial. Ou seja, se ninguém fizer merda nenhuma e a empresa der ruim, mas os sócios e administradores não fizeram merda nenhuma, eles possuem uma proteção limitada ao capital social, ao capital investido deles. Esse capital pessoal, ou seja, o patrimônio desses sócios, não são usados para cobrir dívidas ou obrigações com a sociedade. Agora, se esse sócio ou administrador tiver sido comprovado legalmente fraude, igual o Pedrinho falou aí, né? Fraude, gestão temerária ou corrupção, aí, irmão, ele responde com o seu patrimônio pessoal. Isso está na lei, não é novidade nenhuma. Quando o Pedrinho bota a 777 para fora do Vasco SAF e ele já assume essa responsabilidade. E quando ele entra para ser presidente de uma associação como o Clube de Regatas Vasco da Gama, ele já entra com essa responsabilidade de acordo com a Lei Pelé. Desde 2011, desde 2015, o Flamengo já colocou isso no seu estatuto. Não é por causa de uma recuperação judicial que o patrimônio do Pedrinho está como garantia de nada. Por isso que eu não acredito em determinadas pessoas. Por que está falando isso agora? Sabe? Porque, cara, olha só, quando o Pedrinho ele entra na política do Vasco e ele disputa uma eleição e ele é eleito presidente do Vasco, qualquer ato dele, clube associativo, qualquer ato dele no clube associativo, né, que tenha uma gestão temerária, uma corrupção ou uma fraude, a justiça pode bloquear os bens dele de acordo com a Lei Pelé. Quando ele tira a 777 da Vasco SAF, que é uma empresa, e ele passa a ser o administrador, idem. E quando ele faz uma recuperação judicial, idem. Então não é porque ele fez uma recuperação judicial agora que os bens deles estão aí para serem bloqueados caso haja fraude, caso haja corrupção ou gestão temerária, não. Da Leila Pereira também, do BAP também, de qualquer outro presidente de um clube associativo também, Jorge Salgado, Eurico Miranda, Campelo também. Vamos parar de palhaçada, de querer ficar toda hora sendo o bom samaritano, o Jesus Cristo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Faz o teu aí, irmão. Faz o teu aí, que por sinal deve muito ser bem feito, porque vocês colocaram o Vasco numa furada do caralho, seja apoiando a venda, ou seja nessa recuperação judicial. Tem que dar muito bom, porque se der ruim agora, acabou.